Fala pessoal, bem-vindo a mais um Caetano Cast, o podcast do empreendedorismo. E hoje com convidados especiais, além da minha parceira de sempre, companheira de trabalho, sócia, um casal empreendedor que nós passamos a admirar, né amor? Passamos a admirar como casal e também na vida empresarial. Alexandre, Roberta, obrigado de aceitar o convite, é um prazer ter vocês aqui. E a gente quer muito que vocês contem a história mesmo de vocês de sucesso. Claro, os erros também, nós vamos contar os perrengues também aqui, mas que vocês contem a história de sucesso com vocês, tá? Dá um olá pro pessoal. Eu agradeço o convite, né? A gente fica assim até por quê, né? Mas eu agradeço. Espero que a gente consegue passar tudo, né? Que é simples. Pra gente é simples. Mas é isso mesmo. Boa tarde, né, Guto? Boa tarde, Dileia. E faz um tempinho já que você tinha prometido para mim sempre me convidar para vir aqui, graças a Deus hoje deu certo. E é uma satisfação muito grande para a gente poder estar participando com vocês aí desse podcast. Beleza, obrigado pelo convite. Dá um olá também pro pessoal. Olá pessoal, um prazer ter esse casal aqui. Eu e a Roberta já trocamos várias ideias, né, Roberta, no decorrer aí dessa jornada aí. Obrigada por vocês terem aceito. Mas vamos lá, pra gente começar, eu queria, Alexandre, que você contasse um pouquinho da história, voltasse um pouquinho o filme lá atrás, como foi o início, montar o consultório, primeiro como foi o despertar para odontologia, conta pro pessoal aqui, vamos compartilhar com eles. Tá, eu praticamente desde quando eu comecei a pensar em vestibular, eu sempre pensei em fazer odontologia, era o que eu estava focado. E graças a Deus eu passei com 17 anos na Unesp, né, e me formei com 21, e quando eu me formei, meu pai tinha muita amizade lá em Guaraçaí, na prefeitura e tal, Luiz Adão, né? E o dentista, que era o dentista do Valeriano, se aposentou. Aí, coincidentemente, tinha uma vaga bem na mesma época que eu me formei. E assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar lá em Guaraçaí, na prefeitura, com 21 anos. Meu pai teve a oportunidade de comprar um consultório para mim, ele ficou guardado lá um ano e pouco, e depois eu peguei e montei o consultório em Guaraçaí, comecei a fazer um curso de especialização, montei depois de 2 anos que eu estava trabalhando na prefeitura, me senti confiante, né, para abrir um consultório, fazer todos os procedimentos, e comecei em 92 a trabalhar no meu consultório. Aí já foi sozinho esse momento aí, você sozinho no consultório, iniciou? Comecei a trabalhar sozinho no consultório, fazia todos os procedimentos da época, né? Não tinha essa parte de implantes, essas coisas que tem hoje. Fiz especialização em tratamento de canal naquela época e montei o consultório, comecei a fazer todos os procedimentos que tinha que fazer. Rapidamente, graças a Deus, teve bastante movimento no meu consultório, eu saí da prefeitura e passei a me dedicar só ao consultório por questão de um ano e pouquinho que eu abri o consultório. Já foi até necessário, já tinha demanda, não tinha já por que ficar, não tinha mais conseguia atender. Legal. Vocês já se conheciam nessa época? Já estavam juntos? A gente já se conhecia. Não pode engasgar, tem que engasgar. A gente já se conhecia. A gente se conhece desde a adolescência. Eu criança, né? Porque a gente tinha amigos em comum. O meu cunhado era um dos melhores amigos dele, moraram juntos, Moramos juntos em Aracatuba. E eu morava no Rio de Janeiro. E ele, o Valdair, meu cunhado, namorando a Silvia, eu lembro de uma cartinha que ele mandou na época das cartas ainda. Ele mandou uma cartinha pra Silvia e no final da carta falou: o alemão, porque ele tem apelido de alemão, tá mandando um beijo pra Beto. Mas nada a ver, eu era novinha, eu tinha acho que uns 14 anos, e aí eu mudei realmente pra Guaraçaí, continuamos nessa amizade de amigos em comum, e quando aconteceu foi um dia que eu precisei de um tratamento odontológico. Fui até o consultório, olhei para ele de uma forma diferente. Falei, nossa. Até então vocês conversavam? Normal, sempre amizade, normal. E aí eu olhei de uma forma diferente. E sim, comecei a investir. Só que nada. Foram 6 meses de tratamento odontológico, porque eu quis prolongar bastante. Eu não sabia, né? Porque eu estava prolongando o tratamento para ver se acontecia. Não aconteceu. Aí depois eu fiquei sabendo que era ética profissional, que ele não ia chegar em mim antes de acabar o tratamento odontológico, se tivesse acabado antes. E aí a gente já começou a namorar e casamos 2 anos depois. Foi muito rápido. Muito rápido. 2 filhos. 2 filhos. 1 ano depois eu já engravidei do primeiro, né? Hoje ele está com 25.
E um de 22, um é administrador e o outro é dentista, seguiu a carreira do pai, está trabalhando com a gente. Tá começando lá, né? Então, vamos falar um pouquinho disso daí. E aí, assim, Roberto, nessa época que você já casou com ele, você ficou um papel ali de meio de apoio, de... Eu estava fazendo faculdade ainda, Certo. eu lembro que meu pai falou, você pode casar, mas tem que acabar a sua faculdade, eu fiz pedagogia. Aí eu acabei a faculdade e logo em seguida eu já engravidei. E eu fui, o meu sonho era ser mulher e mãe de verdade, mãe de família, e eu acho que também isso é uma coisa que era o mesmo objetivo dele, entendeu? A casa cheirando a bolo. E a gente conversou, falou, então vamos criar os nossos filhos do jeito que tem que ser. Sempre eu tinha esse contato com o consultório, mas um contato assim, sempre nos bastidores. E de ouvir, presente, de dar ideia. Você está falando de empreendedorismo, né? Na época que nós casamos, eu e a minha irmã, a gente tinha uma fábrica de calcinha e sutiã. Ah, é? Isso eu não e eu trabalhei lá. E aí ela casou comigo e ela foi trabalhar na fábrica de calcinha e sutiã. Você já estava no consultório? Eu tinha um consultório e a gente tinha uma fábrica de calcinha e sutiã. A gente começou lá no antigo prédio lá do Fundo Social. Aí depois nós crescemos um pouquinho, alugamos um prédio lá no centro. Aí tinha Isso em Guaraçaí. Isso lá em Guaraçaí. Aí tinha a fábrica no fundo e a loja na frente. E nós ficamos alguns anos lá. Aí depois com o plano real... Eu acho que foi plano real. Aí não lembro que plano que foi. Inviabilizou, que tipo assim, a gente não conseguia produzir a calcinha e sutiã no preço de uma loja, uma fábrica de marca do Lore, do Lore. Engoliram as pequenas, né? Mercado internacional, aí nós acabamos fechando depois de uns tempos que ficou assim, impossível de competir. Mas já tive esse empreendedorismo. Ele sempre pensou isso. Ele sempre pensou em ter a profissão dele, que é o amor da vida dele, é a profissão dele. Adora odontologia, mas ele sempre quis trazer alguma coisa que não dependesse só da mão dele. Porque o dentista, ele é um trabalho... Depende da hora dele, né? Braçal. Eu acho que é legal o que a Roberta trouxe e o Alexandre está trazendo, até eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu falo, mas o que o dentista, né? Não vou falar dentista, pode ser esse termo, né? É odontologia, mas vamos falar dentista. Né? O que o dentista tem a ver com o empreendedorismo? Eu acho que um grande desafio hoje dessas profissões é não encarar o consultório como uma empresa, né? E não encarar aquilo ali como empreendedorismo. Não só falando da hora e tal, mas da gestão mesmo, né? Eu vejo que você acompanha a tua trajetória, sempre você teve esse cuidado, né? Trazer novidade, se especializar. Conta um pouquinho assim, você falou, eu já o empreendedor mesmo, né? Em relação ao que por exemplo, empreender, na minha profissão, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão da minha renda depender única e exclusivamente do meu trabalho. Então, eu falei, se um dia eu ficar doente, se eu tiver alguma coisa que me impedir de trabalhar, do que eu vou viver, né? Então, eu sempre pensei em ter uma segunda fonte de renda que pudesse, numa eventualidade, tá suprindo a família. Somando, ter uma reserva. Então, sempre por isso que eu pensei nessa parte de empreendedorismo. E como que você fazia isso lá atrás? Você sempre teve ali, separar uma verba da clínica, não misturar, porque isso que é um grande desafio do profissional, ele não se prepara para aprender, aí, né, o que vem ele gasta e consome. Você tinha essa organização? Eu sempre fui um cara bem seguro. Muito, muito. Apertado. Não, ele é assim. Eu tô melhorando. Mas ele sempre foi muito, nunca nos privou de nada em casa, graças a Deus, conforto sempre teve, graças a Deus. Mas ele sempre, porque eu também venho de uma família de empreendedor, meu pai é muito empreendedor, muito. Então essa veia de comerciante a gente tem, e eu aprendi muito com meu pai que a empresa, né, no caso a gente tinha uma loja, a gente era sócio daquela loja, a gente não vivia dela, a gente trabalhava nela, no nosso trabalho que nos dava o dinheiro, não era a loja que nos dava esse dinheiro. Então isso casou. Então esse casamento e eu também tinha essa visão, ele porque, também por exemplo, tinha essa visão. A nossa fábrica de calcinha e sutiã, que era minha e da minha irmã, era totalmente separada do meu consultório, não tinha nada a ver, cada um tinha sua contabilidade e uma coisa não se envolvia. Sim, então a gente sempre viveu, mas guardou, viveu e guardou. Antes dele casar comigo, ele tinha um terreno. Então ele já era jovenzinho e ele comprou o primeiro terreno dele.
Né? E quando ele comprou a nossa casa, que a gente foi casar, ele vendeu esse terreno para comprar e melhorar a nossa casa para a gente casar. Então a gente já casou com uma casa própria, ele era muito jovem, ele já tinha tudo isso, porque sempre ele conseguiu separar. E profissional liberal é complicado, porque a gente não é CLT, a gente não tem férias, a gente não tem esse Parou pra suporte. descansar, não ganha nada. Né? Férias você não produz. A né? gente paga Você gasta, não imposto, produz. a gente paga imposto, mas a gente não tem esse retorno que a CLT tem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E a gente também sempre foi assim, né? Salário, a empresa paga um salário. Isso. Até tem uma história que eu acho que nem o João tá aqui vai saber falar. Tinha uma época que eu também abandonei um pouco a carreira para cuidar quando o João Pedro nasceu, eu fui para casa também, né? Cuidar dele. E eu falava para ele, eu só vou ter salário quando eu voltar a trabalhar. Não era isso? É verdade. É. Apesar de você ter as finanças em não, conjunto, sim, em né, conjunto. administrar. Mas assim, salário, tipo assim, de lete é uma retirada da empresa. Eu falava pra ele, daí sim foi uma exigência até minha, né? Sim. Eu também. Eu falava pra ele assim, ó, eu só vou ter uma retirada minha da Caetano quando eu voltar a trabalhar. Quando eu começar a produzir, você... Aí chegou o dia, eu falei assim, agora eu tô produzindo, agora eu quero me retirar. Lá em casa Mas, também. A gente sempre compartilhou, eu sempre brinco a mesma carteira. Desde que nós Desde que casamos, nós era uma casamos, conta isso, conjunta, era uma conta coisa conjunta, só. administra Sempre junto. nunca teve. E eu acho, Isso. eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que isso é um grande crescimento. Isso ajuda a crescer. Porque eu vejo muito que casais hoje jovens, eles têm a minha, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não, na nossa casa é o nosso dinheiro, todos os benefícios. E ele, graças a Deus, ele entendia muito e me via assim como uma colaboradora. Porque ele tinha uma boa vida para poder estar sempre pronto para trabalhar no consultório, porque eu Sim. estava ali, Retaguarda era retaguarda. forte. E muitas vezes os meus filhos ficavam doentes, eu levava, nunca tirei ele do consultório e ficar ligando, Alexandre, o Bruno. Não, eu resolvia. Tanto que na minha casa é lei, eu não ligo no consultório até hoje. Pra incomodar. Não ligo, jamais. Só se acontecer uma urgência, coisa muito grave, então a gente já sabe. Aí com a modernidade veio o WhatsApp, foi ótimo, porque eu mando uma mensagem, a hora que ele puder ler e responder, ok. Então a gente nunca teve, Se o nunca telefone quis tocar incomodar. é porque a coisa é grave. Mas uma coisa que você falou que eu acho bacana, assim, por mais que nem você ficou em casa, eu também fiquei, só que a gente nunca foi desvalorizado. Não, né? nunca sempre fui. foi muito valorizado. Muito valorizado. Né? O Guto também sempre deixou muito claro, eu só tenho tudo que eu tenho hoje graças às coisas que você abriu mão, né? Então é uma coisa conjunta, né? E do salário também, que nem eu falei, eu tirei minha retirada. Só que assim, cada um tem o seu salário de acordo com as suas responsabilidades, mas é tudo conjunto. Eu também. É porque a empresa tem que te pagar. Hoje mesmo eu brinquei com ele, porque eu tenho o meu salário, o meu dinheiro, aí eu brinquei com ele, eu falei assim, essa semana eu coloquei gasolina, fui no mercado, tudo com o meu dinheirinho. Aí ele já encheu o tanque no meu carro, tá certo. É joguinho. Mas eu acho que é muito importante trazer isso aí. A gente compartilha da mesma ideia, né? As finanças, eu acho que já é um passo do casamento, né? Se você mantém separado, já não é uma parceria que, no meu modo de ver, seria o correto. E até os especialistas em finanças hoje, eles falam muito isso, de fazer realmente a finança compartilhada, né? Compartilhar ali as dores, os valores, né? O dinheiro que entra, o que gasta e os sonhos. E aí é legal, cada um tem uns objetivos diferentes. A gente fala muito isso, né? Qual que é o seu objetivo financeiro? E eu vou falar o meu. E a gente tenta alinhar os dois para conciliar, para que todo mundo caminhe junto. Porque também não pode ser só por um lado, né? E eu acho que o que a Roberta Edilé trouxe aqui, doutor, você pode concordar aí, eu acho que para nós é um privilégio. Esse momento que elas se afastaram, né? A Roberta foi muito feliz no que ela falou. Permite a gente trabalhar com foco total naquele negócio. Pô, meu outro lado lá está seguro. O que precisaria ser feito, pelo menos na minha opinião, para meus filhos de melhor, tá fazendo. Com certeza. Isso para mim foi fundamental, eu falo para ela, né? Ajudou a construir uma coisa muito sólida, né? Você consegue trabalhar tranquilo, focado no que você está fazendo, sabendo que ela está cuidando do restante. Foi assim que ele me convidou para trabalhar no consultório. Quando o Bruno teve alguns problemas com leite, então eu amamentei muito tempo. Eu achei que eu fosse desmamar, mas não, eu desmamei com 1 ano e 2 meses. Então ficou muito tempo.
Aí quando eu falei, olha, Alexandre, agora acabou, tal, criei, tá ótimo, né? Vou procurar, porque eu fiz pedagogia, vou procurar alguma coisa para fazer, né? Aí ele falou, ó, tinha 2 funcionárias no consultório na época. Ele falou, ó, você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei, trabalhar com você por quê? Eu já ia no consultório, eu já dava aquela Consultoria. aquela né? pasta que hoje a gente usa a internet para colocar as fotos, tudo. O que eu fiz na época? Eu fiz uma pasta. Era um book. Um book. Eu tirava foto, mandava revelar, né? E fiz um book, sabe? De antes e depois, que ficava lá no... Enfim, várias coisinhas. Eu fiz isso. Quando não existia, eu fiz isso, né? Então tinha, acho que até hoje a gente tem essa pastinha. Acho que tem essa pastinha até hoje. E aí ele fazia, eu falava, não, tira a foto lá que a gente dá um jeito e coloca. Bom, enfim. E sempre fui colocando alguma coisa, algum jeitinho meu dentro do consultório. E aí ele me chamou, me convidou, olha, eu tiro uma e você entra lá. Só que eu sou uma pessoa assim, isso eu me cobro muito. Se não for para fazer bem feito, eu não faço. Aí a primeira coisa que eu fiz foi um curso da Microlins, eu lembro na época, em Mirandópolis, de secretária. Falei, não, então eu vou fazer alguma coisa. Especializar. Eu tenho que mexer no computador, eu tenho que fazer, né, tenho que saber atender telefone, eu tenho que fazer bem feito. Fiz. Mas não me sentia ainda plena. Aí... Ela que introduziu a informática no consultório, que na minha época não tinha. Era papel. Eu me formei há pouco tempo, né, mas não tinha computador. Aí eu passei todas as fichas dele pro computador, desde o começo. Ela fez umas planilhas. E aí eu falei, mas não tá legal ainda esse aqui. E aí eu comecei a auxiliar também. Então tinha um período teve um período que eu auxiliava também. Eu falei, não tá legal isso aqui ainda. Aí eu fui buscar um curso de TSB, que é Técnico em Saúde Bucal. Foram 2 anos bem difíceis, porque eu passava o sábado o dia inteirinho em Araçatuba estudando e as crianças com ele. E eu era mãezona, né? Primeira vez que eu fui, eu falei, e aí, Alexandre, o que eles comeram? Aí o Bruno, a gente comeu na padaria. Eu falei, na padaria? Porque não tinha ainda nessa época comida na padaria. Como assim na padaria? Não tinha nem WhatsApp, eu ia te perguntar, então não dava nem pra mandar mensagem, ver se tava tudo bem. O papai comprou rosca, comprou bolo, comprou... Passaram eu falei, é isso que vocês comeram? Bala, chiclete. Foi meu primeiro final de semana. Em Araçatuba foi esse. E ele ficou com as crianças 2 anos, eu fiz esse curso lá, todo sábado, e eu ia e ele ficava com as crianças. Sábado era dia de festa, né? Os moleques adoravam. Todo mundo vai sair de novo. E eu pude me entregar melhor pro consultório. Só que sempre a gente pensou em abrir alguma coisa para não só viver do consultório. E aí você conta essa parte. É isso que eu ia perguntar. Aí. Quando chegou essa ideia de... Eu sei que você já fazia investimento em imóveis, você já estava tendo ali uma renda, né, uma segurança, uma renda, mas aí que veio o desejo da franquia? Pode falar nome aqui também, tá? Pode, Então, a gente começou a ouvir a questão das franquias, que foi nós somos um dos primeiros, a gente tem a franquia da Odonto Company aqui em Andradina, e hoje a Odonto Company é uma das maiores franquias do mundo. Acho que ela tem quase 1.500 clínicas no Brasil já funcionando. E nós somos um dos 20 primeiros a comprar. A gente comprou do dono. E eu comprei do Paulo Zar, que é o dono da franquia. Ele estava começando ainda na época, assim, entendeu? E a gente viu uma boa oportunidade, porque a gente pensou em várias franquias de vários setores, entendeu? A princípio a gente tinha pensado em alimentação, loja, pensamos num monte negócio de lavanderia, um monte de coisa. Porque eu, no caso, iria trabalhar, então também tinha que ter a minha cara, né? E aí nós chegamos à conclusão que se tem franquia na área odontológica, que é uma área que eu domino, que ela domina... mas abre um parênteses. Por que franquia? Porque a gente não se achava pronto para administrar um negócio. Modelo de negócio, de começar do zero. Desenhado zero, né? A franquia seria um suporte. Eu costumo dizer, a franquia, quem sabe aproveitar esse know-how deles, essa estrutura, acelera muito o processo, né? Encurta o caminho. De você ter que aprender na dor. Você já tem com certeza um modelo já aprovado, consolidado, mesmo no início, para ele
chegar nessas unidades, ele validou antes, ele desenhou, claro que vocês aprenderam juntos, vocês foram até os cobaias ali, né? Ah, sim. Mas já é um grande passo, né? E a franquia, ela te dá toda uma estrutura operacional, não dá? Por isso que a gente quis Dá, a franquia. Você tem o passo a passo ali, né? Sim. De fazer cada coisa. É o modelo que É você um seguir. modelo, você tem que seguir aquilo ali, que E ela- tava dando certo. né? E a gente gostou dela porque ela tinha assim, era bem flexível, a gente poderia moldar mais ou menos no nosso. Mas teve Nosso um problema jeito. sério nessa época aí. A gente comprou a franquia, mas ela ficou em stand-by 2 anos. 2 anos. E o Paulo Zar, que é o dono, né, foi muito nobre, ele entendeu, porque você tinha acho que 6 meses para montar a franquia, né? Você era obrigado, porque lógico, ele quer vender, ele quer Sim. pipocar, ainda mais no começo, né? E a gente teve problema de saúde na família. Ah, sim. E aí a gente meio que. Porque a gente ia mudar para Andradina na época. A gente ia mudar para cuidar da franquia e cuidar dos nossos filhos de mais perto que estavam estudando aqui. Mas aí o pai dele teve o primeiro AVC e ficou acamado e ele, como um bom filho, Adiou não o quis projeto. mudar para cá. E aí a gente ficou meio assim, abrir a franquia, né, abrir um consultório odontológico, uma clínica odontológica e não morar aqui. E a gente ficou, deu uma gelada assim. Ficou 2 anos, a gente, o que a gente vai fazer? E o Paulo Zar, a gente agradece muito porque ele nunca, Apoio. sempre ele ficou em silêncio. Não, vocês podem resolver a vida de vocês, vai dar certo. E depois de 2 anos, Aí deu a certo. gente deu certo. E aí vamos contar um pouquinho dessa história. Aí a Roberta vem, né, que vocês falaram, ia mudar, desistiu da mudança devido ao pai, que eu sei que você ainda acompanhou por um tempo ali ainda. E aí a Roberta vem pra cá como gerente, como Sim. administradora. Sim, foi também uma mudança radical na minha vida, porque eu trabalhava no consultório, eu estava sempre em casa, né? Só que os meus filhos estudavam aqui. Então eu continuei perto deles e vindo todos os dias para cá. Então foi muito difícil. É difícil, foi fácil. Não foi fácil não. Aí a gente alugou um apartamento para ter base aqui e tal. E foi caminhando, e foi crescendo, e foi dando certo. Só que eu só aceitei vir e administrar e fazer tudo que eu estava fazendo por conta que eu tinha ele por trás. Porque senão não teria coragem de jeito Aí nenhum. o apoio mudou de lado. No começo ela te apoiou e É. agora E você até deu apoio. hoje, eu preciso muito da odontologia dele, entendeu? Eu posso até administrar, porque eu até brinco com ele não sabe nem o que o sistema da clínica faz. Ele nem sabe, acho que ligar o sistema, ele não sabe a senha do sistema. Só por outro lado ele ajuda nessa parte. Exatamente. A parte técnica. Toda Como é o ele. atendimento, como Sim, tá uma parte qualidade. sim. E toda sexta-feira ele vem, ele tá ali, ele é o diretor clínico mesmo. Você continua vindo todos os dias? Todos os dias. Agora a gente está um pouco mais elegante, porque a gente cresceu e tem podendo um se espaço. permitir, né? Tem um espaço que estou recebendo meu filho, que está trabalhando comigo, então a gente tem um espaço que dá esse conforto pra gente. A gente fez uma kitnet, mas já ajudou bastante. Legal, dá pra passar os dias aqui, descansar. Sim, durante o dia almoçar, né? Eu cheguei a ligar pra você algumas vezes, né? Isso que eu ia falar, você tá lembrando da tua fase, que você Então, foi vivendo Porque uma eu coisa viajei assim, bastante também. Aí eu lembro que você me falou do apartamento, aí Isso. chegamos a cogitar alugar um apartamento também, né? No caso, vocês compraram um, né? O lugar. Não, Não, nós isso vamos. naquela época. naquela época a gente Agora a gente alugou. fez um. Aí a gente dissolveu quando o meu filho mais velho foi para Ribeirão. Aí ele passou em administração em Ribeirão e aí a gente pegou as coisas desse apartamento e levou pra lá. E levou compensava pra lá. viajar também. E compensava viajar. Aí continuou eu e o mais novo e o Bruno viajando todos os dias. Você passou por isso também? Parceiro. É bem difícil. E para eles também, né? Para as crianças. Sim, são para eles são cansativos. é muito cansativo. Só que, como sempre, o Alexandre sempre foi muito tranquilo de lidar com ele. É muito fácil de lidar. Então eu deixava a comida mais ou menos, ele vai lá, acabava e finalizava. Acho que nunca precisou comer na casa da sua mãe, né, Alexandre? Assim, sempre ele se virou. Ele se virou e sempre me Frito apoiando. ovo que é uma beleza. Ainda bem que teu ovo, né? Enfim, a gente foi e hoje eu olho pra trás, eu não sei como que a gente chegou aqui. Olha, e no último Parece que a ano, gente não ia dar Não, mas você já deu- deu conta, né? Mas no último ano do colegial do Bruno,
Tinha o ônibus que vinha para cá, aí não deu o número de alunos. Na última hora a gente estava viajando na praia. De férias, o cara do ônibus falou assim, não vai ter ônibus para ir para lá não. E tinha que levar o Bruno para a escola, né, Alberto? E aí nós passamos um ano trazendo ele todo dia de manhã e buscando depois na hora do almoço. E eu gosto muito de esporte, né? Eu sempre fiz, desde quando eu morava no Rio de Janeiro, eu sou a louca do esporte. E eu corria nessa época, no campo. E tive que parar de correr, porque eu tinha que chegar em Andradina 7h10. Então eu saía de casa por volta das 6:20, mais ou menos. Fui até parada na guarita para fazer bafômetro com o filho do lado. 7 horas da manhã. Eu não sei porquê. Mas aí, e isso, sempre ele me apoia. Aí eu lembro que ele falou assim, e ele viu que isso me entristeceu demais naquela época. Não, tava muito puxado. Tava muito puxado e eu parei, eu tentei fazer academia aqui, mas não ia, não. Aí ele, companheirão, falou, vamos fazer o seguinte, 2 vezes na semana, né? Foi 2 vezes. 2 vezes na semana, eu vou levar o Bruno para você poder correr. Então você corre 2 vezes na semana e no sábado, no domingo, você corre também. Então você corre 2 vezes na semana, durante a semana e depois no sábado e no domingo. Tá bom assim pra você? Eu falei, opa, agarrei. Aí ele vinha, coitado, 2 vezes na semana só pra trazer o Bruno. Aí eu corria e depois eu vinha. Então assim, eu acho que a receita pra tudo dar certo é você ter um companheiro, um sócio, entre aspas. Não, um sócio também tem que ser um companheiro. Tem que ter, eu acho que é por isso que dá certo. Até que você falou, não sei como que chegou, né? Você olha para trás e fala, não vejo como que chegou até aqui. É justamente o que você está dizendo, né? Primeiro esse lado de empreender, que eu vou aproveitar depois de perguntar do Odonto Compre o que ela acrescentou nesse sentido para vocês, mas esse outro lado que você está dizendo, parceria, busca pelo conhecimento, que eu sei que vocês, nessa vez mencionou que agora, eu preciso entender melhor antes de fazer. Esse é o segredo, né? Mas eu acho que o grande cunho, quando a gente fala de empreendedorismo em casal, é a parceria. Os dois estão no mesmo pensamento, os dois estão no mesmo objetivo, porque é desafiador, né? E eu vou depois perguntar para vocês, mulheres, que não vão chegar nesse assunto, que é o desafio de ser mulher, de empreender, de casa, de manter relacionamento com o marido, é desafiador, né? Eu cheguei a bater o carro uma vez, né? Com a correria, porque eu já teve vezes de levar os meninos, meu era Mirandópolis, para a escola, voltar para a reunião em Guaraçaí, depois voltar para Mirandópolis novamente. E numa dessas eu bati numa carretinha de barco. Ligou assustada, eu não sei se perguntam para você, mas para mim muita gente pergunta. Nossa, hoje nem tanto porque a gente trabalha junto, mas não tão junto, a gente se vê menos, né? Mas quando eu trabalhava no consultório era muito junto, né? Sim. E perguntavam para mim, mas você trabalha com seu marido? Como que você faz? Não é horrível? Para mim nunca foi. Não. Ele é muito fácil de lidar, eu acho que isso também num casal é muito bom, eu acho que os dois nunca podem ser iguais. Né? Porque senão vai bater muito Não dá, ele é muito fácil de lidar e a gente dividia muito bem. Vou dizer que a gente não brigava, um casal briga, só que nunca levamos para dentro do trabalho, entendeu? O que eu tinha que fazer eu fazia e ponto final. Nunca falei, não vou fazer porque eu tô brigada com ele. É separar as coisas. Vida empresarial, vida de casal, cada um ter seu papel muito claro dentro da empresa, acho que isso é importante, né? Só acaba tendo conflito mesmo. Sim, né? Só que nessa época eu não tinha salário. A gente nunca fez isso. Na época ela trabalhou comigo, mas eu não queria. Aí você explorou ela. Não, abuso de trabalho. Eu falava pra ele que o meu salário era a carteira dele. Na verdade, eu tinha trabalhista pra fazer os cálculos. Eu preferia a carteira dele. Aí eu que cuidava de tudo, então tava tudo certo. Carteiro, cartão adicionário. Tava tudo certo. Eu preferia assim. E voltando um pouquinho assim, o que a franquia Odonto Compre ajudou vocês em termos de negócio, de visão? Vou falar assim, por exemplo, a última vez que eu estive lá no teu consultório, vocês passaram por uma reforma não muito, né, faz um tempinho que eu não vou lá, mas não muito distante, e eu vi que vocês tiveram um zelo ali por experiência, ambiente, som. Isso tem a ver com vocês ou tem a ver com um pouco da franquia também? Porque a franquia ela tem muito essa visão de atendimento, de qualidade. Compartilha um pouquinho falando desse lado de empreendedorismo, Eu acho que a franquia abriu a mente da gente bastante, depois que a gente evoluiu muito,
tanto em termos de aprender a conversação e para a parte de marketing, você recepcionar bem o paciente, a gente aprendeu bastante, hein? Né, Roberto? Nós aprendemos bastante, mas a franquia, concordo, só que tanto eu quanto ele, a gente sempre vai buscar estudar. Ele nunca parou. Ele tem 2 especializações, mas no meio dessas especializações ele tem vários cursos. E ele tem uma frase muito interessante, que eu ouvi dele e falo sempre para os meus filhos. Às vezes a gente paga aí 10 mil reais por um curso, porque os cursos de odontologia são meio puxados, né? 10, 15 mil. Às vezes vocês traz uma frase desse curso. Insight. Porque ele tem 35 anos já, né? Você fala, mas você vai fazer outro curso. Às vezes é uma frase que eu escuto de um colega que não é nem ali dentro do curso, é naquela conversa do cafezinho, do corredor, e vai trazendo. Então, ele sempre estudou, ele sempre buscou conversar com colegas, estar próximo, conectado com outros lugares. Ribeirão Preto, quando os nossos filhos foram para lá, foi bom também, porque ele sempre fez curso, né, em Araçatuba, porque é o polo e tal, mas aí depois ele foi abrindo mais a cabeça para sair um pouco. E eu acho que essas atualizações que ele fez também trouxe bastante coisa. Agora, lógico, a parte de administração, a parte de... a gente ouviu muita coisa, e também a franquia dá muito curso, né? E aí a gente vai sempre tirando uma coisinha. Exatamente. Agora, essa abertura para ele se mostrar mais para o mercado, sim, veio depois. Veio. Aí, antes da gente falar do marketing, né, essa parte, eu costumo dizer, o ambiente molda a gente, tanto para o ruim como para o bom. E isso que a Roberta falou, de estar nos eventos, estar participando, e eu gosto muito de uma frase assim, eu falo até em ego e vaidade. Quando a gente acha que a gente já está num patamar que não precisa ir mais no evento desse, ou não precisa até pagar um preço, que a gente fala, é caro. Não precisa pagar o preço, mas quando a gente fala que não precisa mais, atenção que a vaidade com o ego já está num nível muito alto. Isso é muito perigoso, porque hoje é muito dinâmico o emprego. Eu acho que eu nunca vou chegar nesse ponto de falar que aqui tá bom já, eu não preciso mais fazer mais nada. Eu acho que é legal eu acho que esse ponto não existe. Você tem que estar em constante evolução. Até com o filho dele que acabou de se formar, ele troca figurinha. O Bruno trouxe muita coisa da faculdade para ele. E eles conversavam assim, e ele, é interessante, eu vou ver, vou trazer pro meu consultório e tal. É curso de fotografia, né, Alexandre? Não, e a odontologia é uma profissão que está em constante evolução. Quando eu me formei para hoje, tem um monte de coisa que nunca nem tinha ouvido falar. Se você não for buscar, você não se permite o novo, né? Você não vai evoluindo. E aí o risco de você ficar obsoleto ali. E aí, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa, na parte de marketing, você tem que estar sempre evoluindo, porque as coisas vão mudando. Na nossa época, quando eu me formei, a gente tinha uma visão que o paciente era um paciente. Você não podia fazer... você não estava lá para nada. Hoje em dia a visão da odontologia é totalmente diferente. Você precisa se preparar para a venda, lógico, entender como oferecer o seu serviço. E hoje em dia, tipo assim, além de dentistas, tem que entender de pessoas, isso, né? Porque eles é um pouquinho de psicólogo também, muito, né? Muito psicólogo. Só desabafa da cadeira. Nossa, é muito psicólogo. Agora, voltando um pouquinho para a franquia. Teve uma coisa assim que foi desafiadora e foi uma coisa que impactou muito a gente. Como que a gente trabalhava? Ele, eu e uma funcionária. Era uma coisa muito ali, um mundinho muito pequeno. De vocês, né? Hoje eu tava mais no controle. Exatamente. Né? Hoje eu tenho 10 pessoas diretas trabalhando comigo e eu sou a responsável. Então isso... Fora a quantidade de cliente que você deve. Eu só estou falando de trabalhar, de ter que... O que eu tenho que fazer com essas pessoas? O que eu faço com elas? E cada um tem um perfil diferente, sim, né? E aí a pessoa vem... eu vou fazer tal coisa, e vem em mim. E o que eu faço? Vem em mim. Aí eu falei, gente, você vê que... Tudo você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão muito rápida. Então, realmente, isso foi uma coisa que ajudou muito a gente, porque a gente vivia dentro de uma bolha. Então, hoje a gente tem outra visão. Até no consultório, na nossa vida pessoal, com os nossos filhos. Hoje eu saí dessa bolha. A gente vem de uma cidade muito pequena, de uma família muito grande que não precisava... Eu mesmo não tinha muitas amigas, porque eu tenho 50 primas.
Então a gente viveu numa Sim. bolha. Apesar de eu ter morado no Rio de Janeiro, mas não, a gente vivia numa bolha. Aprendemos muito com os nossos filhos, depois que eles saíram e foram para a faculdade e também trouxe um monte de ideias, de fala, isso foi muito bom. E a gente saiu dessa bolha, né, Alexandre? Hoje a gente é mais aberto, Bem mais. mas foi assustador. E eu vou aproveitar o gancho do curso aí, me corrija se estiver errado, mas foi numa especialização sua na busca de conhecimento, apesar que você já tinha conhecimento como que eu vou mencionar aqui? Colocação de facetas. Você já era especialista, eu sei que você já praticava. Ele é especialista. Mas buscando um conhecimento maior foi onde você me convidou para a gente ir para Campo Grande, né? Isso foi. Lá com o Zé Olavo, que é hoje referência nessa parte, você foi se especializar e me levou de cobaia seu lá para fazer o procedimento. Mas eu queria que você contasse a história desse dia aí que eu salvei a sua vida. O podcast de empreendedorismo. Você foi lá para empreender, né? Eu fui lá também, trabalhei lá, os dias que eu fiquei com você lá, foi fantástico, trocou muita ideia, né? Ixi, Você, o Zé Olavo, de negócio, de abrir a cabeça. Eu não estava com a cabeça muito boa não, mas eu aguentei firme. Então, e aí eu salvei sua vida dessa vez aí, sem querer, né? Pois é. Nós fomos eu fui fazer um curso de atualização, né, na parte de facetas de porcelana, de lentes de contato, lente de porcelana. E nesse caso precisava levar uma cobaia e eu levei o Guto. E eu tenho problema de gastrite e hérnia de hiato. De vez em quando eu fico com o estômago meio ruim. E nós fomos lá para Campo Grande. Quando eu fui, eu já não estava muito bom. Quando eu saí de Guaraçaí, eu já não estava muito bem. Mas aí eu peguei meu... Eu lembro que você foi reclamando e você tomou antiácido lá, isso, desde o primeiro dia. Mas tudo bem. E aí, o primeiro dia foi bem, o segundo dia foi bem. O curso era até no sábado, né? Quando chegou na sexta-feira, eu tava derrubado, hein? Tava derrubado, aquele mal-estar. Aí reforcei, até você lembra que eu passei na farmácia na sexta-feira à noite? Passou, pegou remédio. Comprei uns remédios lá. De sexta para sábado, eu passei mal à noite, me deu um pouquinho de febre. Tomei um anadorzinho que eu tinha levado lá para tomar. Acordamos no sábado, né, Guto? Você acordou pálido, falei, meu Deus do céu, Cara, vai fazer o procedimento de mim hoje. No carro da casa do Zé até lá no consultório, me deu uma suador, cara, eu tava passando mal mesmo. Graças a Deus depois passou. Acho que eu tava empolgado que eu ia colocar seus dentes lá, né? Aí passou. Aí depois na hora de vir embora, ele queria tomar uma cerveja para comemorar. Eu falei, Guto, você não vai tomar não, você vai ter que ir dirigindo. E eu achei que você tava brincando, você ele você levou tava a brincadeira, legal. falou assim, nossa, Mas você você tá fez todo zoando, um né? procedimento tranquilo, do jeito que você sempre foi, nunca, né? Falei, tá zoando comigo, né? Aí eu forcei e falei, vou tomar. Não, eu vou tomar, se você não vai, não. E aí ainda bem que você não tomou, né? Ele veio pilotando o carro, cheguei em Guaraçaí. Dessa Curitiba. Cheguei meio pálido. O Guto achou que eu ia morrer no caminho uns 3 Aí dias. ele veio mal. Aí que eu comecei a perceber realmente que alguma coisa estava alterada nele. Até eu fiquei preocupado, né? Que aí eu vim, até dei uma acelerada, que eu vi que você estava realmente feliz. Ele chegou com muita dor, foi parar no hospital. Não, eu cheguei com fome. Com fome. Cheguei em casa, jantei. Direto pro hospital. E aí, direto pro hospital. E aí, só vou resumir aqui, né? O que foi o diagnóstico? O diagnóstico foi uma apendicite estourada, já estava supurada, estava com septicemia já. Quase morri. Eu fiquei 3 meses para recuperar daquilo lá. Eu não sabia que ele estava quase morrendo. Eu não entendi o que a doutora falou, não entendi. Que ela falou para mim que era muito grave, mas acho que quando a gente... acho que não quer ouvir, né? Aí ele chegou aqui já na Santa Casa, assim, já desmaiado, e eu achando que tava tudo normal. Aí depois que tudo aconteceu, aí o médico que operou ele veio conversar comigo, disse que o caso era muito grave. E na época da pandemia, que ainda não tinha vacina. E o hospital estava cheio. Estava cheio, então ele já estava assim, bem complicada a situação dele. Não tinha nem UTI para ele. Então foi um período muito ruim. Foram 3 meses, né, Alexandre? 3 depois meses, em casa, pneumonia, sarapia. Estava bem complicado. Tá, mas graças a Deus passou. Ainda bem que Deus existe, né? Deus existe, aí Apesar que o socorro foi rápido. Foi rápido. Mas eu até quis trazer isso aqui, até de relembrar, né?
mas até para mencionar o teu profissionalismo no dia, né? É verdade. E no último dia ali, você em momento algum, pelo menos ali, transpareceu. Você fez todo o procedimento, seguiu com o teu profissionalismo, fez, depois veio mal no carro. Depois a coisa depois que ele chegou em casa, aí ele... Ainda bem que cheguei, né? Tá bom. Legal. Mas agora eu tô bem, viu? Zerado. E nós vamos falar desse pilar que vocês praticam muito, que é a atividade física. Mas antes eu queria falar do marketing. Aí você falou que a franquia foi um pouco do despertar do marketing, né? Como hoje, né, depois aí já de anos de profissão, né, de um modelo totalmente tradicional da odontologia, começar a usar as redes sociais aí para divulgar o trabalho. Conta um pouquinho essa experiência. Você já virou blogueiro já, que eu sei que você já gosta. Eu gosto, mas dá para melhorar. Mas esse Instagram que ele tem, hoje seria muito difícil dele ter um Instagram com o nome dele. Ele tem Alexandre.dentista. Bem difícil, né? A gente deve ao João Vitor, nosso filho mais velho. Fez lá atrás. Muito lá atrás. Hoje você deve achar isso aí, nunca consigo fazer um Instagram. Vamos fazer um Instagram? Eu falei, o que é isso? Uma rede social tal, não sei o que, vamos fazer? Eu falei, eu vou fazer no nome do meu pai. Aí, tá bom. Aí ele fez lá. Alexandre.dentista. E a gente nunca usou. Até as primeiras fotos do Instagram dele, foi um dia que a gente foi numa quadra lá em Guaraçaí e tiramos um monte de fotos. A gente foi fazer caminhada com os meninos, eles foram pra bicicleta. Acho que tinha 4 fotos desse Instagram. E passou muitos anos. Nunca mais usamos. E aí despertou essa rede social. Eu vou fazer um Instagram pra mim. Eu falei, não, você não precisa fazer, você tem. Eu falei, eu tenho Instagram? Tem. Aí eu apresentei o Instagram pra ele. Alexandre.dentista. E ele ressuscitou o seu Instagram. Na verdade, ele ressuscitou não, ele tomou a posse. Aí que ele foi tomar a posse. Eu tenho que pedir pra parar, falou, dá um tempinho do Instagram, tô brincando. Eu acho que esse negócio de marketing já veio antes da franquia, porque lembra que eu fiz um curso em São Paulo? Inclusive com o Zé Olavo. Com o Zé Olavo. Antes, bem antes da franquia. Era só de esses marketing. Cursos de gestão, né, mais voltado para o crescimento. Isso, gestão e marketing de odontologia. Ele andou indo também em ele foi na fábrica da Neodente, em Curitiba, que foi convidado para ir junto com um colega nosso, parente, o Zeca, José Antônio, que também faz um trabalho legal nessa parte. Ele andou indo com ele. Enfim, como eu disse, ele sempre foi meio fuçadinho. E desde quando era impresso, ele tinha aquela pastinha com as fotos, divulgando o trabalhinho dele ali mesmo na sala de espera. Só que era fechado dentro do consultório, né? Então ele sempre... Agora a rede social. O book que você falou já era um trabalho. Era marketing. Você representava o teu serviço de uma maneira do paciente que estava guardando, né? E até a gente estava conversando essa semana. Usou o jornal. Né? A Folha de Guaraçaí. O primeiro implante que foi feito em Guaraçaí foi na clínica dele, no consultório dele, aí fez lá. Tinha reportagem lá no jornal. Reportagem e tal. Então a gente sempre buscou querer mostrar um pouco dessa vida profissional. E a questão também da odontologia para o Alexandre, assim, não é uma profissão. Ele não trabalha, ele se diverte. Ele ama o que ele faz. Lembro uma vez que a gente estava de férias em Porto Seguro, isso eu não vou esquecer. Tinha aquelas carretas, eu não sei se ainda tem ainda? Era uma carreta que estava precisando atender, ela falou, nossa, vontade de entrar lá aplicar uma anestesia. Ele falou isso, indo pra praia. Eu falei, uma carreta odontológica. Eu falei, nossa, que vontade de entrar ali e aplicar uma anestesia. Então, e não era brincadeira não, era vontade mesmo. Marzão, cerveja, vai lá aplicar. Ele não trabalha, ele se diverte. Então, acho que a questão de querer mostrar o trabalho dele, até depois que ele começou a trabalhar com outros dentistas, né, que hoje ele tem essa oportunidade de trabalhar com 5 dentistas, eles tiram sarro dele. Eles tiram sarro e falam, é engraçado, porque ele faz um serviço e fala, gente, que lindo, olha, que ele faz assim, parece que não foi ele que fez, sabe? Então, acho que essa divulgação é uma coisa que vem dele, natural, porque ele gosta muito do que ele faz. E ele se encanta com o que ele faz. E hoje você vê resultado nisso daí, assim, de conectar com mais pessoas, de levar
o seu serviço mais com amplamente? certeza, vixe, Maria, tem... O pessoal comenta, Então, aparece paciente em função disso daí. Aparece, com De certeza. São Paulo você Já já tinha ganhou. paciente de São Paulo que Conta de rede veio social. fazer tratamento comigo, Devido porque às viu o postagens. trabalho postado. Né? A pessoa estava precisando daquilo que eu postei. Quebrou as fronteiras, né? As redes sociais. E a pessoa tinha parente em Guaraçaí, já aproveitou. Mas isso aí a gente deve ao João Vitor. Desde a primeira rede social que a gente teve, o João Vitor sempre foi muito fuçadinho nessas coisas. Até para franquia. A primeira página que eu tive no Facebook foi o João Vitor que administrava. Ele administrava, novinho ele administrava. As primeiras postagens que a gente tem da página da clínica foi o João Vitor que fez. Então ele que abriu, ele que fez a página profissional, porque eu também não sabia que isso existia. Facebook era Facebook, né? Ele que fez, ele começou a patrocinar. Os primeiros patrocínios que a gente teve na página foi o João Vitor. Então isso também... Então a gente é muito aberto com isso. Aprendizado, não interessa de onde vem. Se é de uma criança Só de 5 tinha que ter comprado anos, os bitcoins. se é de uma criança de 5 anos ou de um adulto de 80. A gente sempre está antenado. Porque Ainda bem que você não vai comprou, ouvir senão os você não estava netos, assim. fala alguma coisa, Eu ia fala, conseguir te não, vamos trazer. E eles trazem muita coisa, Trazem. né? Essa juventude. Mas traz eu imagino muito. assim, que nem o Alexandre falando, né? Você falou do amor pela profissão, mas deve ser legal, assim, por exemplo, uma pessoa que está com o dente quebrado ou que está sem dente, coloca o dente, isso muda a vida até da pessoa, né? É Isso impressionante. trazer uma satisfação Eu muito tive grande. já alguns né? pacientes, por exemplo, vou citar um exemplo assim. Eu tive um paciente que tinha não era feliz com o sorriso dele e adolescente e tal, praticamente a mãe, a hora que trocou os dentes do menino, a mãe falou assim, cara, outra pessoa. Ele Transformou. desabrochou a partir do momento que ele colocou, resolveu aquele problema que ele tinha nos dentes dele, mudou a vida do menino. E isso acontece muito. Pessoas que usam prótese e não conseguem se alimentar direito, colocam implante, olha, transforma a vida da pessoa. É impressionante. A odontologia tem um poder muito grande. Bacana, ouvir isso. E agora, novidade, o filho mais novo, vindo próximo de você. Nós Qual que é as perspectivas aí? Já tá, né? Formado, já tá junto. O Bruno se formou agora esse ano, né? E aí veio trabalhar com a gente, né? E veio para dar um gás novo aí, né? Agora querer crescer um pouquinho mais na profissão, vou trabalhar junto com ele mais uns anos aí. Falei que mais uns 25 anos eu já aposento. Precisa largar o osso pra ele, tô brincando. Tem que seguir junto, pegar e somar, né? Mas na verdade dá um gás maior, né? Dá né? muito Você gás, vê que, né? A nossa vida tava bem arrumadinha, cheia, tava tudo organizado, né, amor? Aí ele veio e virou de cabeça para baixo. Porque ele tá trabalhando mais. Todo mundo achava que Na ia verdade, trabalhar eu tô menos. trabalhando bem mais Tá agora. trabalhando bem mais. Porque ainda o Bruno ele veio, se formou muito bem, foi muito elogiado na faculdade, no último semestre, mas ele quer o know-how do pai, né? Então ele não é bobo nem nada, ele tá grudando no pai. Então toda hora ele fala, pai, vem aqui, pai, fica comigo, ele tá sugando. Não é bobo, né? E eu acho que esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho. Vocês vão ouvir dele, provavelmente, o que eu falo do meu pai hoje, né? Para mim foi um privilégio aprender com meu pai. Com certeza. Né? Então, Muito assim, bom, eu né? suguei o máximo que eu pude, né? Desde valores, postura e principalmente conhecimento. Né? Como ser um profissional na contabilidade. Tenho certeza que daqui uns tempos vocês vão ouvir isso do Bruno também, pode ter Eu acho que certeza. sim, ele tá feliz, a gente percebe que ele tá muito feliz. Vamos ver se vai acontecer mesmo, se ele vai ficar aqui em Andradina, mas eu acredito que tem tudo para dar certo, porque as grandes amizades dele é aqui de Andradina. Ele fez grandes amizades, então ele voltou para casa. Tá bem. E assim, é legal para vocês, assim, querendo ou não, assim, você já vê uma perspectiva de continuidade, né? Sim, claro. Porque a gente cria os filhos para eles serem o que eles quiserem, né? Que eles tiverem dom para ser. E se no caso de vocês tiveram a sorte de acabar batendo aí, né? A mesma profissão, aí você vê que o seu negócio vai... já vai pegar o bonde andando e ele pode dar sequência. Eu vejo pelo e aí a gente não fica né? com dó de investir, porque fala assim, se eu posso investir, quem vai ter... Vai seguir. Vai tocar, né? Mas eu vejo pelo seu, assim, né? Você vê que
que isso, quando ele vai nas festas de família, até ele se emociona, né? Ele fala, poxa, um negócio que eu criei lá atrás tá até hoje, né? Tem 50 anos e tem perspectiva de que a gente ainda tá novo, né? Então, eu falo assim, falei até hoje, num lugar que eu tava ali, eu falei assim, eu quero nos próximos anos sentar numa poltrona reclinável. Mas não é aquelas do papai, não. É de avião. Isso aí. Aí é bom. É o sonho financeiro. Coloca lá na meta financeira já do casal. Muito de viajar. Primeira classe, de preferência para a Europa. Baratinho. Eu gosto muito de viajar. Então, isso também é uma coisa que desde o comecinho do nosso casamento, outro dia a gente contou quantas viagens, né? Deu mais de uma por ano. A gente sempre investiu nisso. A gente tem uma poupança, porque como a gente não tem 13º e férias, então desde quando a gente casou a gente faz uma poupança para férias. Então a gente colocava todo mês um X. Até hoje vocês faz essa prática? Até hoje? Sim. Faz a reserva todo mês? Faz. A dica interessantíssima de empreendedorismo. A gente faz. Porque senão a gente não encontra esse dinheiro. Mesmo na época dos filhos, faculdade, sempre a gente fez. Só na pandemia que não. Não. Mais ou menos. A gente comprou a viagem e veio a pandemia e a gente conseguiu fazer essa viagem agora em janeiro de 2023. Foi maravilhosa, eu acho que foi uma viagem para fechar, porque os meus filhos sempre gostaram de viajar com a gente. É até engraçado falar, mesmo em faculdade, eles falam, mãe, qual vai ser a viagem esse ano? Qual vai ser a viagem? E essa viagem a gente queria fazer junto, que era Las Vegas e Los Angeles. Em 2019 a gente comprou, mas veio a pandemia. E aí aconteceu um monte de coisa. No meio disso aconteceu o João Vitor encontrar o amor da vida dele. E ele foi morar junto com essa mulher, né? Eles estão morando juntos, noivos. Legal. E a gente tinha essa viagem para fazer. Eu acho que foi um ciclo que a gente fechou. E ele falou, não, nós vamos nós 4. A Tainara dessa vez ela não vai. Essa é a última viagem nossa. E foi perfeito. Que legal. Porque foi a viagem foi a despedida de solteiro. E nós fomos nós 4, passamos acho que 15 dias viajando entre Los Angeles e Las Vegas. E sempre a gente faz isso e continua fazendo. E o João Vitor, o nosso filho, faz também. Pegou já o Pegou já. Ele gosta de viajar também e faz as planilhas dele, tá sempre de... Senão você não acha esse dinheiro. O empreendedor não acha. Não, é difícil. É legal que vocês estão trazendo assim, insights valiosos, né? Parceria, a gestão financeira, a educação financeira, o apoio familiar, né? Todo mundo em conjunto ali, além da parceria de casal, conhecimento que vocês falaram aqui várias vezes, buscar conhecimento sempre, não entrar na zona de conforto, buscar o melhor para o cliente, buscar o mais novo, a inovação, né? Então tá respondendo até aquela pergunta que você falou, eu não sei como chegou até aqui, tá aqui, né? Esses pilares que vocês utilizaram, os pilares hoje que o empreendedor precisa utilizar para ter sucesso, né? É o mínimo necessário, né? Aí claro tem outros fatores aí, que é a persistência, a disciplina, né? E um dos fatores também que eu acho que um pilar importante que eu vejo vocês praticarem hoje é a questão do equilíbrio aí de saúde física, emocional, né? A Roberta já falou que sempre lá de nova, pilhada no exercício e tal. E eu vejo vocês muito ativos nisso daí hoje também. Consideram importante essa parte também de estar para descarregar a energia, mas também cuidar do corpo, né? E a gente considera fundamental. Porque faz bem para a cabeça. Você praticar atividade física faz bem para a cabeça, e principalmente eu, por exemplo, sou dentista, que você trabalha torto e com dificuldade de posição e tal, se o cara não praticar atividade física, não aguenta trabalhar não. Eu já pratico faz 25 anos, tenho 30 de formado. Bom, sempre joguei bola, né? Mas depois machuquei o joelho, eu jogava muito, mas era bom, machuquei o joelho e parei. Aí, você vê como é que é negócio de problema de coluna, né? Antes de existir o Pilates, eu fazia RPG. Aqui em Andradina, eu saía de Guaraçaí 2 vezes por semana e vinha aqui em Andradina fazer RPG para não ter dor nas costas. E hoje fazer uma profissional que até ela comentou que você era paciente dela, uma grande profissional, se eu não estiver enganado. Eu fiz fisioterapia com ela lá na época que eu tive a lesão. Aqui? Acho que foi...
A Patrícia se foi, mas foi o Betinho. A Betinho? Acho que foi outra pessoa que comentou. Foi o Betinho. Na RPG fazia com o Betinho. E depois nós fizemos Pilates aqui com a Patrícia. Legal. E depois passamos para Guaraçaí, que aí começou a ter lá em Guaraçaí, e hoje a gente faz lá. Mas deixa eu contar uma coisa. O Pilates, na época, 20 anos atrás, era coisa assim, começando, né? Coisa de mulher. E ele falou, Pilates. E eu vim aqui, fiz uma aula experimental, falei, não, Alexandre, você precisa fazer. Ele fez e começou a fazer, gente. Era 8 horas o nosso, né? Era 8 horas da A gente noite. chegava em casa às 9h30 da noite. As crianças ficavam em casa sozinhas. Já era grande. Só que aí ela ligava, a profissional ligava no consultório para saber se a gente ia. E ele falava assim para a secretária, ou eu se atendesse, não vai falar que é Pilates, hein? Ela tá ligando para falar para mim. Fala que é karatê, fala que eu tenho no karatê. Aí a secretária, Alexandre, você vai no karatê hoje? Essa é boa, hein? Mas aí, pô, agora hoje em dia a gente faz, maravilhoso, a gente faz 20 anos, né? Ah, faz. E é bom dizer, né? Um esporte que a gente já não quem tá de fora às vezes não dá nem valor pelo... não vai Mas não é trabalhar. só esse. Então, mas não é trabalho, não vai trabalhar o corpo, mas trabalho. Eu não me adaptei, Trabalho. eu vi ali, realmente fortalece muito. Eu não me adaptei por causa eu gosto de coisas aceleradas. Mas a gente faz também, não é o Pilates. Eu ali não conseguia, conseguia me concentrar naquilo ali, então pra mim não deu certo. Eu levei o Guto uma vez, que eu faço Pilates há muito tempo também. Eu parei agora, uns 2, só esse final de ano agora, mas eu já comentei que de janeiro eu tô de volta. Eu levei ele uma vez, ele achou que ia ser assim. Moleza. Não, realmente é. Aí ele saiu de lá A gente e sai falou, com louco. Só que a gente faz o Pilates, caminhada, né? Eu corria e parei de correr, só caminhada. Agora a gente tá em stand-by porque ele tá com um problema no pé. Mas Pilates, caminhada, musculação e ainda eu faço LPF. Então, assim, é um conjunto. E alimentação também. Sim. Porque a alimentação eu acho que é a cereja do bolo. Sim. Então, eu pego muito no pé dele porque ele gosta muito de comer. Ele gosta de doce. Em casa sou eu. É ele. Lá em casa é ele. Eu falo pra ele que se Deus o livre e guarde eu morrer, eu desejo pra ele que ele case com uma pessoa dona de buffet que faça muito doce. Desse tamanho. Essa é boa. Mas em casa quem, assim, eu que gosto muito de doce. Tem hora que ele fala de Leia. Isso é doce. Então, isso na nossa casa também tem. Eu acho que isso também faz É o parte equilíbrio, do casal. um ajudar o outro. Ela me ajuda a controlar meus impulsos. Então a gente está sempre um puxando a orelha do outro. Se, eu não vou pra academia não, você vai. E é sempre assim. Então a gente tem, eu acho que essa constância que a gente tem no exercício físico é porque é um casal. Porque eu vejo pessoas que vão sozinhos, É um ambiente, igual a gente falou, né? Se você não está no ambiente, não está do lado de pessoas que um ajuda o outro, quer caminhar do mesmo lado, você vai pro outro lado. As pessoas que vão sozinhas não param no meio. Né? Não, é mais... Normalmente o melhor não é o mais fácil, né? Não. E é legal, a gente trouxe um casal de médicos aqui que são especialistas, nutrólogos, né? Recentemente no podcast. E a gente focou muito nessa questão, né? O empreendedorismo, para ter performance hoje, sem saúde, sem alimentação, sem atividade física, você não vai performar. Bruno se formou agora. Eu falei para ele assim, Bruno, se você não fizer atividade física, você não aguenta trabalhar. Não aguenta. Eu trabalho das 8 da manhã até as 8 da noite. Vai ser uns dias eu bons, saio, outros ruins. pergunto para o se eu chego em casa reclamando de dor. Nada. Mas o Bruno ele ouviu, porque ele foi no nutrólogo, ele está indo no nutrólogo. Ele começou a fazer pilates, ele está fazendo pilates e começou a academia. Então ele ouviu, sabe? Ele está se alimentando melhor. Bem melhor. Ele teve já um ganho muito grande, aí lógico, faz 2 meses, né? Mas ele ouviu. E isso eu acho que é exemplo. Lá em casa, o meu filho mais velho e a minha nora estão também nessa caminhada aí de academia, se alimentar bem, porque é um exemplo que deu certo. Sim. Não, faz toda a diferença. Em casa, assim, apesar de eu ser comilona, tudo, né, eu não compro, né, muita coisa em casa.
Para não ter opção, né? É o que eu faço. E você gosta muito de atividade física? E eu gosto também. muito de atividade física. Sempre gostei desde adolescente também. Então, isso eu acho que é um divisor. E os filhos, se eles não vão. Quando é adolescente, não vai mesmo, deixa quieto, não adianta. Ele tá vendo que deu certo, seu resultado. Quando a gente viaja, que a gente viaja nós quatro, como eu disse que a gente sempre viaja, eles, para acompanhar a gente, tem que rebolar, né, Alexandre? Então eles percebem, eles percebem que dá certo. E eu vejo que vocês acordam nessas viagens, vai caminhar para levar eles, para incentivar eles. Sempre, a gente sempre tentou introduzir isso e vai dar certo. Eu já vejo que tanto um quanto o outro já... Antigamente se falava desse cuidado, falava, é um estilo de vida. Hoje eu não vejo como estilo de vida. Principalmente falando de empreender, é uma necessidade. É uma necessidade. Hoje tem que fazer parte da rotina. Tem que fazer parte da rotina. É disciplina de fazer o que precisa ser feito para poder ter... Tem que ser prioridade. Tem que ser a atividade física tem que ser prioridade. Ajuda muito no dia a dia, porque a gente tem muitos problemas no dia a dia, desafios. Então, isso, para mim, eu tiro como uma tarja preta. Eu não uso tarja preta, a minha tarja preta é o exercício. E eu sinto diferença. E eu sou uma pessoa que eu fico insuportável sem atividade física. Eu também. Ele fala de leve, vai fazer alguma coisa. A Roberta ficar uns dias sem andar, filho. Insuportável, porque eu sou mais agitada que ele. Essas 2 semanas eu tô sem, ele eu tô precisando. Ele fala de leve, vai correr, vai fazer qualquer coisa aí, por favor. Isso, se todo mundo experimentasse isso, mas deixasse acontecer, porque é o que eu falo pro Bruno, no começo é horrível, deixa acontecer, vai acontecer. No começo incomoda, depois vira hábito, né? Exatamente, na hora que depois acontece, você não consegue ficar sem você mais. não consegue ficar sem. Não consegue. Quando você fica, você sente falta, né? Sim. Com certeza. E não sente dor, isso é verdade. Não sente dor. Ele trabalha muito. Tem dia que ele chega em casa, ele começa às 8h30, ele não tem horário de almoço certo. Ele tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Tem dia que ele tem 1h30 de almoço, volta, chega em casa 8h da noite, não reclama de nada. Não tem dor nenhuma. Não, graças a Deus. E você falou quantos anos já que você já vem nessa toada de atividade? Você mencionou aqui hoje. Não, atividade eu sempre tive. Você intensificou mais agora. Eu sempre joguei futebol. Sim. Mas, tipo assim, uma atividade específica, que nem comecei com RPG, acho que uns 25 anos atrás já. Pensando na profissão. Já pensando na postura e tal. Postura. Melhorar a postura. Tá? Então ele realmente começou isso por conta para desenvolver melhor na profissão. O meu filho mais novo, ele tá fazendo RPG. Uhum. Por causa desses computadores, essas coisas, a escápula dele ficou um pouquinho torta, né? Aí fez todos os exames, não tem nada na coluna, a perna do mesmo tamanho. E ele fala, mãe, eu tô ficando mais reto agora. Totalmente. Eu falo pra ela que eu cresci. Não, eu falo não, cresceu 3 centímetros. Não é que cresceu. É que eu tava ficando torto, assim, E o Pilates também. O Pilates também ajuda muito na postura. É porque o Pilates alonga bastante, né? Faz você movimentar bem o corpo, né? Tanto eu quanto ele, a gente tem um perfil de ser corcundinho. Tanto eu, a familiar, né? E a gente melhorou muito. Eu acho que se a gente não tivesse feito tudo isso, eu acho que a gente já estaria bem torto. Tava aposentado já. Aposentado. Validez. Com certeza. Atividade física é importante. Muito importante. Mas assim, queria agradecer muito, né? A gente navegou aqui em vários pilares, né? Vocês estavam preocupados no começo, mas o que nós vamos trazer de conteúdo para o empreendedorismo é justamente isso. Vocês contaram a história de vocês e trouxeram os pilares que trouxeram vocês aqui. Eu tenho certeza que vai levar ainda mais adiante, ainda mais agora com o filho também energizando, chegando, né? E eu queria novamente agradecer, né? Dizer que a gente poderia ficar aqui conversando um tempão, porque tem muito assunto, mas a gente também tem um compromisso aqui com o horário de estabelecer uma regra de não passar muito desse horário. Sim. Então, obrigado mais uma vez, né, por vocês terem aceito, por estar aqui, por compartilhar a história de vocês. E obrigado também de ser parceiros nossos, né, da Caetano, de estar junto com a gente também, de confiar no nosso trabalho e da gente poder também, de uma forma ou de outra, contribuir com vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, batendo um papo com vocês aí, poder estar colaborando com o podcast do Guto. Como é que chama aqui? Caetano Cast. Caetano Cast. Eu acho que isso foi até um pouco de terapia, porque a gente ressuscitou coisas que é gostoso. Eu acho que eu falo pro Alexandre, e agora que meu filho tá
casando, eu falei isso pra ele essa semana. Eu acho que, como que você faz um casamento dar certo? Primeiro, casando, falando, isso vai dar certo. É a mesma coisa de abrir uma empresa, porque o casamento é uma empresa. E como que você faz para uma empresa dar certo? Falou, não, eu vou abrir essa empresa e eu vou fazer ela dar certo. Porque é muito difícil, vai acontecer um monte de coisa, desafios, mas se você tiver esse foco, não, mas vou fazer dar certo. E eu acho que o nosso casamento foi mais ou menos por essa linha. Então, brigar? Sim. Dificuldade? Sim. Aconteceu muita coisa ao longo desses 30 anos que a gente está junto. Mas o nosso foco era fazer dar certo. E resumindo a nossa vida, se alguém perguntar o porquê que deu certo, tudo que a gente falou, ok, mas é respeito, eu acho que amor, né, e companheirismo. Eu acho que se você tiver o respeito por aquela pessoa que está do seu lado, nada baba. Quando eu era jovem, estudava em Araçatuba, tinha um rapaz que morava com a gente na República. E ele já era um cara casado, assim. Eu achava que ele era velho, ele devia ter uns 30 anos. E ele falou assim, o dia que você arrumar uma mulher, você arruma uma mulher que é sua companheira. Que vai estar do seu lado em qualquer momento. E eu arrumei e por isso nós estamos... Só que é o exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Você fez logo no começo da nossa conversa. Como que você viu, como que você achou que era ele? Isso eu não sei te falar. Aconteceu. Só que ele me chamou a atenção, eu conheci. Então, qual é o exercício que eu faço? Porque casal briga. Sim. Às vezes você olha para a pessoa e fala, mas aí você faz aquele exercício. Por que eu quis ele? Acho que a gente falou isso no curso de noivas, que vocês estavam lá. Sim. Então é esse exercício. Por que o Alexandre, eu gostei do Alexandre? É um exercício que a gente tem que fazer isso diariamente. Porque senão você começa só a prestar atenção nos defeitos. Defeito todo mundo tem. Então, por que ele me despertou o amor? Então você tem que fazer esse exercício. O que ajuda muito também é o objetivo, né? Quando vocês estão alinhados num objetivo, e ser diferente. Objetivo, parece que é impressionante. Você luta por aquilo ali, né? É família, ou seja, no trabalho. É bem bacana. Mas, de novo, obrigado, papo muito agradável. Gente que agradece. E vamos agradecer o pessoal que nos segue aqui, que está sempre com a gente. Deixando mais uma vez, deixa aqui teu comentário, tua dúvida para que a gente possa ajudar ou até gravar um novo conteúdo. E obrigado, até o próximo Caetano Cast.